renovação de Rodriguinho com o São Paulo foi publicada no BID. O jogador tinha contrato até 2024 e ampliou para dezembro de 2026. Por falar em Cotia, o zagueiro Gabriel Silva, de 2006, que jogou a Copinha pelo Ceará, assinou com o São Paulo. O São Paulo volta a campo na tarde desta quinta-feira, dia 23, em disputa pelo Brasileiro Sub-20. O tricolor recebe o Atlético Goianiense às 15 horas, jogo que terá transmissão da SPFC Play e acontece com portões fechados. A equipe conta com o mando de campo para tentar se recuperar na competição, já que vem de derrota para o Bahia na última rodada. Os garotos somam uma vitória em 3 jogos, triunfo que aconteceu jogando em casa. O confronto com os goianos será inédito em Cotia. Desde a inauguração do CFA, as equipes nunca se enfrentaram em casa na categoria Júnior. O único embate aconteceu em Goiânia, em 2021, quando o tricolor venceu por 2-1 também pelo Campeonato Brasileiro. Vitinho e Luizão fizeram os gols são paulinos. O jogo, como eu disse, será transmitido na plataforma de streaming do clube, a SPFC Play. Para assistir ao confronto, além de diversos conteúdos exclusivos sobre o São Paulo, o torcedor tricolor deve baixar o aplicativo no celular ou acessar o site da plataforma www.spfcplay.com.br. É preciso realizar um cadastro rápido para acessar os conteúdos. Há 10 dias, o São Paulo estava sendo eliminado do Campeonato Paulista após perder nos pênaltis para o Água Santa pelas quartas de final. Vocês sabiam que, apesar de não estar mais na disputa do estadual, o tricolor segue sendo o time que mais marcou gols no torneio? Foram 23 redes estufadas ao todo. Juliano Galopo foi o artilheiro disparado do elenco, responsável por 8 gols. O jogador, aliás, ainda lidera a lista do Paulistão e está empatado com Roger Guedes do Corinthians com a mesma quantidade. Rony do Palmeiras vem na sequência com 6 tentos. O São Paulo saiu de campo sem marcar gols em 4 partidas. A última ocasião foi justamente diante do Água Santa no empate em 0-0. Quem vem na sequência do ranking é o São Bernardo, que estufou as redes 22 vezes. No entanto, os finalistas do Paulistão, Palmeiras e Água Santa, são os únicos clubes que podem bater o número do São Paulo. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira tem 20 gols marcados, assim como o Corinthians. Já a outra equipe, treinada por Thiago Carpini, tem 14 tentos anotados. Atualizações sobre as finanças do Clube do Morumbi. Bom, São Paulo reduziu em mais 26 milhões de reais a dívida geral do clube, que em balanço a ser divulgado nas próximas semanas, se mostrará abaixo da casa dos 600 milhões de reais. Para reduzir a dívida, o São Paulo pegou 42,157 milhões de reais em empréstimos, que serviram para o pagamento de 68,661 milhões de reais de dívidas. Portanto, houve redução geral acima da casa dos 20 milhões de reais. A redução da dívida vem como uma necessidade do clube, que atingiu uma dívida altíssima nos últimos anos, perto das casas dos 700 milhões. Com saídas de mais de 10 jogadores e a chegada de outros nomes, o clube reduziu entre 20 e 25 milhões de reais a folha salarial, de acordo com o técnico Rogério Ceni. Nos 3 primeiros meses, a direção procurou equilibrar o fluxo de caixa e teve os empréstimos aprovados nesta semana no Conselho Deliberativo. Houve empréstimos já vencidos e que passaram pelo crivo dos conselheiros nos últimos dias. Os empréstimos bancários, aliás, devem se tornar pauta a médio prazo. O Departamento Financeiro São Paulino pretende ainda apresentar uma proposta para o Conselho Deliberativo a fim de mudar o perfil dos contratos com instituições financeiras. O plano atual é trocar as dívidas de curto prazo por de longo, com possibilidade de pagamento com receitas futuras. Considera-se que os piores déficits do clube são de curto prazo, não apenas pela urgência de necessidade de pagamento. Na tarde da última quarta-feira, o São Paulo depositou R$ 1.008.989,34 ao Água Santa, referentes a 50% da renda líquida do jogo entre os clubes pelas quartas de final do Campeonato Paulista deste ano. A demora do tricolor para fazer o repasse havia gerado incômodo no clube de Diadema. A informação foi confirmada ao GE por Paulo Corec, o presidente do Água Santa. A reportagem apurou que o São Paulo obteve um adiantamento da Ticteria, operadora que processa os pagamentos dos ingressos, para destinar o repasse ao Água Santa, diante da situação do clube, que vai usar o dinheiro para pagamento de bônus pela campanha no campeonato estadual. O São Paulo, assim, vai receber só a sua metade da renda líquida daqui a 25 ou 30 dias.
Período comum para envio do dinheiro pela venda de ingressos nos cartões de crédito, por exemplo. Pelo regulamento do Campeonato Paulista, os confrontos de quartas de final e semifinal possuem a renda dividida entre os clubes participantes. Isso porque as decisões acontecem em jogos únicos. Cabe ao clube mandante repassar o dinheiro de bilheteria ao seu adversário. No entanto, o regulamento criado pela Federação Paulista e assinado pelos 16 clubes participantes da Série A1 do Paulistão 2023 não estipula prazo para o repasse. O jogo entre São Paulo e Água Santa foi disputado na noite do dia 13 de março e teve a presença de 39.454 pessoas no Allianz Parque. A renda líquida foi de R$ 2.017.978,67. O clube do Morumbi alegou que não havia atraso no pagamento e que aguardava o repasse das vendas via cartão crédito, processo burocrático que leva entre 25 e 30 dias para ser concluído. O Água Santa, no entanto, contava com dinheiro para pagar o bicho aos seus jogadores pela campanha histórica no Campeonato Paulista. O impasse entre eles foi resolvido na tarde de ontem. O São Paulo realizou o pagamento integral da quantia, sem descontar as taxas cobradas pelos bancos após receber o adiantamento. O Sporting tem acompanhado com bastante atenção a situação de Natan no São Paulo. Vinculado ao clube do Morumbi até dezembro de 2024, o jogador a princípio não tem interesse na renovação de contrato e por isso uma venda no meio do ano para a Europa é o caminho mais provável. Bem avaliado também por interessados na Inglaterra, o jovem lateral direito é alvo de observação pelos portugueses há meses, ainda antes da chegada por empréstimo do espanhol Héctor Bellerín, que foi cedido pelo Barcelona e até deve ser contratado em definitivo. Natan, de 20 anos, chegou a negociar com o Vasco no começo do ano. As negociações, no entanto, não evoluíram. O tricolor é dono de 80% dos direitos econômicos do lateral. Os outros 20% pertencem ao próprio atleta. Segundo as informações do jornalista Alexander Vieira, Rui Ramos já realizou exames médicos na última quarta-feira, dia 22, e hoje assinará um contrato válido por 2 anos, com prorrogação por mais um. O jogador custou 300 mil aos cofres do São Paulo, que fará o pagamento parcelado até o fim deste ano. O salve de hoje é para Ceguinho Atleta e todos que acompanham o canal. Muito obrigada!